Oi, gente! Falar de histórias de astros de Hollywood sem citar Nicolas Cage não dá, não é mesmo? Cage é o tipo de cara que você ama ou deixa pra lá e só assiste o filme. Ele é conhecido por suas habilidades: 1. Interpretar personagens complexos. 2. Por sua presença marcante na tela. 3. Você acabou de assistir um filme legal com ele, mas o próximo pode ser Assim, também a sua vida pessoal, muitas vezes tumultuada e cheia de altos e baixos, o que o torna ainda mais interessante. Então, senta aí, pega a pipoca e prepare-se para conhecer a trajetória de Nicolas Cage, um dos maiores talentos do cinema americano. Acredite ou não, tudo em sua vida parece ser meio que do nada, mas como um bom capricorniano, tudo é meticulosamente pensado, sendo que até sua voz profunda e rouca, do tipo barítono, foi trabalhada com o tempo. Segundo o ator, ele percebeu que todas as grandes estrelas de cinema, como Spencer Tracy, tinham vozes reconhecíveis, então acabou por estilizar a sua para se tornar distinta das demais. Este é Nicolas Cage, um renomado ator e produtor cinematográfico ítalo-norte-americano que nasceu em Long Beach, Califórnia, em 7 de janeiro de 1964. Sobrinho do famoso diretor de cinema Francis Ford Coppola, decidiu seguir sua própria carreira no cinema sob forte influência de seu ídolo, James Dean, bem como Cage já disse em entrevista, que suas inseguranças o levaram a escolher sua profissão, pois tinha dificuldade em se conectar com outras pessoas. E quando viu David Bowie em Um Homem que Caiu na Terra, concluiu que precisava fazer alguma coisa. E resolveu tornar-se um ator. Ao longo de sua vida, Cage enfrentou muitos desafios e obstáculos, mas sempre teve uma grande paixão pela atuação. Ele foi aluno do grupo de teatro infantil Met 2, no início dos anos 80 estudou na Goshen Siena High School em Napa, Califórnia. Sua primeira experiência como ator não cinematográfico foi em uma produção escolar de Golden Boy. Em 1982, o jovem Cage optou por parar a teoria e ir direto na prática, começando sua carreira com um pequeno papel no cinema, no filme Picardias Estudantis, onde, originalmente foi cogitado para o papel de Brad Hamilton, mas após a audição o estúdio achou sua atuação muito sombria e entregando-lhe outro personagem, que ainda teve a maior parte das poucas falas cortadas. Além disso, Cage tinha só 17 anos, e segundo as normas trabalhistas da época, não poderia trabalhar tantas horas quanto os atores maiores de idade. Curiosamente, este foi o primeiro e único filme, no qual ele é creditado sob o nome de Nicolas Coppola. Tendo suas esperanças frustradas logo de início e pensando que esse seria o único caminho para uma carreira no cinema, Cage acabou num emprego não tão glamouroso, vendendo pipoca no Fairfax Theatre. Mas, graças ao seu tio Coppola que sabia que seu sobrinho tinha potencial, no ano seguinte, o escalou para uma leitura de falas com atores em teste para O Selvagem da Motocicleta, o que lhe rendeu um papel naquele filme. Seguido depois por Sonhos Rebeldes, que foi lançado primeiro e realmente alavancou sua carreira. Já que seu desempenho neste filme foi muito elogiado pela crítica e ajudou a estabelecê-lo como um jovem talento em ascensão em Hollywood. Mas a disputa é acirrada para todos, tanto que ainda em 83 ao fazer o teste para o papel central em Negócio Arriscado, Cage acabou perdendo para outro jovem talento na época, nada mais nada menos, que Tom Cruise, que teve nesse filme as portas abertas para o sucesso. Nicolas trabalhou muito para se estabelecer como um ator talentoso e respeitado, e adotou o nome artístico de Cage, para garantir a si mesmo que qualquer sucesso que tivesse era baseado em seus próprios méritos, não na fama de seu tio, Francis Ford Coppola. Em sendo um fanático por HQs, para a escolha de seu nome artístico, ele se inspirou em um dos primeiros super-heróis negro de quadrinhos chamado Luke Cage, criado em 1972. A princípio, ele pensou em usar o nome Luke, mas optou por Cage como um grande diferencial. O ator frequentou a Beverly Hills High School, conhecida por seus muitos ex-alunos famosos como por exemplo Angelina Jolie, que mais tarde atuou com Cage no grande sucesso de bilheteria, 60 Segundos. Ele também se formou pela Escola de Teatro, Cinema e Televisão da UCLA. Seus pais, August Floyd Coppola era professor de literatura, de descendência italiana, e Joy Bogelsa era dançarina e coreógrafa de descendência alemã, polonesa e inglesa escocesa.
Ele foi criado em uma família católica, mas a veia artística de Cage é de uma longa linhagem pois, seus avós paternos eram o compositor Carmine Coppola e a atriz Italia Pennino, e seus bisavós paternos eram imigrantes de Bernalda, Basilicata, Itália. Ainda por parte de pai, Cage é sobrinho do diretor Francis Ford Coppola e da atriz Talia Shire, e primo dos diretores Roman Coppola e Sofia Coppola, do produtor de cinema Giancarlo Coppola e dos atores Robert Carmine e Jason Schwartzman. Os dois irmãos de Cage são a personalidade do rádio de Nova York Mark and Coppen Coppola e o diretor Christopher Coppola. E na vida que segue, depois de vários filmes sem grande expressividade no início dos anos 90, à exceção de Coração Selvagem, onde, sendo um fã ardoroso de Elvis Presley, ele o interpretou com uma desenvoltura incomum. Foi em 1995 que Cage saiu definitivamente do limbo e foi aclamado pela crítica por sua atuação vencedora do Oscar em Despedida em Las Vegas, onde interpretou um escritor alcoólatra autodestrutivo. Dado a extremos, para vivenciar o papel, o ator ficou embriagado e depois se filmou para ver como deveria montar seu personagem. Assim, aos poucos, Nick Cage, como é chamado carinhosamente por seus fãs, foi construindo sua reputação como um ator versátil, capaz de interpretar uma ampla variedade de papéis. Ele era conhecido por sua energia e comprometimento com cada personagem que interpretava, e isso lhe rendeu muitos elogios ao longo de sua carreira. Tanto que na sequência, ele passou a estrelar uma série de filmes de ação, de grande orçamento e que foram sucessos de bilheteria. Como por exemplo, A Rocha de 1996, Com a Aérea Outra Face, ambos de 1997, contracenando com Sean Connery, John Cusack e John Travolta, respectivamente. Para Cage, sem se gabar, ele acha o filme, A Outra Face, uma obra-prima. Ainda dos anos 90, Nick foi escalado como Clark Kent em um filme intitulado Superman Lives. Porém, o filme, que seria comandado por Tim Burton, buscava reinventar a história do Homem de Aço e apresentá-lo de uma forma mais sombria e psicodélica, o que não foi bem recebido, na época. Sem contar, o orçamento cada vez mais inflado, o que fez com que o estúdio cancelasse o projeto. Cage estava tão animado para interpretar o herói, que chegou a usar uma peruca longa, inspirada na versão do Superman dos anos 90 durante uma sessão de fotos. Segundo o ator, em entrevista recente ele acredita que a Warner Bros. Cancelou o projeto por causa do fracasso em bilheteria de Marte Ataca, que Burton dirigiu em 1996. Já Tim Burton estava empolgado para colocar sua marca registrada na franquia, trazendo elementos góticos e surreais para o universo do Superman. Apesar do filme nunca ter sido lançado, algumas artes conceituais e figurinos foram produzidos e podem ser encontrados pela internet afora. Tudo indica que seria um projeto ousado, especialmente tendo Cage e toda a sua genialidade como protagonista, afinal, poderíamos ter visto uma abordagem única para a história do Homem de Aço. Tanto que a possibilidade de Nick Cage interpretar Superman ainda povoou de forma fascinante a mente dos fãs. E você, o que acha sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Mas, com o tempo, Nick Cage se transformou em um obcecado pelos seus papéis e acabou fazendo coisas inacreditáveis para poder encarnar seus personagens, como quando ele quebrou o carro de controle remoto de um vendedor ambulante para atingir a sensação de raiva necessária para seu personagem gangster em Cotton Club, de 1984, ou ao comer uma barata de verdade no filme Um Estranho Vampiro de 1988, que teria levado cerca de 3 tomadas. Certa vez, ele disse sobre a experiência: todos os músculos do meu corpo não queriam fazer isso, mas eu fiz mesmo assim. O ator ainda teve alguns dentes arrancados para tornar sua atuação em Bird mais autêntica. Entre outras, talvez, seja isso que o torne um ator tão surpreendente com várias indicações a muitos prêmios dos quais, além do Oscar, ele já recebeu um Globo de Ouro, um MTV Movie Award, um National Board of Review Award e um Screen Actors Guild Award. Falando em clássicos do ator, outro filme que se encaixa nessa categoria é Cidade dos Anjos. Nele, Cage contracenou com a atriz queridinha da América Meg Ryan, além de uma bela trilha sonora, que compõe o filme de 98, ele até hoje, arranca lágrimas de muita gente pelo grau de sensibilidade em que propõe a reflexão do que é mais importante: amar por um breve período, viver uma vida ordinária, contemplar a eternidade sem provar da intensidade das emoções? Ou ainda, viver um amor, vale mais do que uma existência eterna?
Boas perguntas, né? Se você não viu, e gosta de filmes no estilo romance existencialista, vale muito a pena dar uma olhada. Voltando para os filmes de ação e thrillers notáveis que Cage protagonizou, entre eles estão 60 Segundos, de 2000, Códigos de Guerra de 2002, Tesouro Nacional de 2004, a continuação em Tesouro Nacional, Livros Secretos, O Senhor das Armas de 2005, O Vidente, ambos de 2007, Presságio de 2009 e A Sacada de 2016. Em 2007, os filmes de super-heróis ainda eram verdadeiros experimentos, muitos fracassaram como Hulk e Mulher-Gato, enquanto as trilogias X-Men e Homem-Aranha foram bem-sucedidas e feitas para toda a família. E apesar de Batman surgir com uma abordagem mais sombria, na verdade nenhuma destas produções estavam comprometidas em apresentar a violência intrínseca a personagens como o Motoqueiro Fantasma, trazia das HQs para as telonas. Por isso, o infernal alter ego de Johnny Blaze foi suavizado e também incorporado por Nicolas Cage, se tornando uma franquia de sucesso. Considerado muito brincalhão, as extravagâncias do ator conseguiam ir além de seus personagens, tanto que no início dos anos 80, ele pediu Patricia Arquette em casamento no dia em que a conheceu. Arquette achou que ele era um tanto estranho, mas jogou junto com suas travessuras, criando uma lista de coisas que Cage teria que cumprir para conquistá-la. Quando ele começou a trabalhar na lista, Arquette se assustou e o evitou. Eles se encontraram novamente muitos anos depois e se casaram. Em 2001, Cage anunciou que estava namorando Lisa Marie Presley, filha do seu ídolo, Elvis Presley. E em semanas, eles se casaram. Já com sua quarta esposa, Alice Kim Cage, ele a conheceu em um sushi bar, onde ela era garçonete e tinha apenas 20 anos. E com a sua atual, Riko Shibata, foi numa conversa informal que descobriu uma enorme afinidade entre eles, o gosto por pets exóticos. Cage sempre foi tido como um cara legal, e se Johnny Depp é ator hoje, é graças a ele. Em 1984, eles eram vizinhos de porta no 6º andar, nos apartamentos da Fontainebleau. Na época, Johnny era guitarrista da banda Rock City Angels, tinha dificuldades financeiras e tentava vender canetas para sobreviver. Depois de uma partida de banco imobiliário, repetidas sugestões e sua apresentação ao agente de Cage, foi que Depp escolheu se tornar um ator e construir uma carreira de sucesso. Já pensou se ele não aceitasse? Enquanto isso, com o passar do tempo e mesmo com o seu sucesso garantido no cinema, Cage teve que enfrentar altos e baixos em sua vida pessoal. Ele passou por um forte envolvimento com álcool e drogas, e devido a seus gastos extravagantes começou a ter problemas legais e financeiros. Sem contar, se divorciou 4 vezes, e enfrentou batalhas judiciais difíceis, relacionadas à pensão alimentícia e custódia de filhos, além de financeiras, por causa do dinheiro não pago que pediu emprestado a eles. No passado, sua fortuna chegou a ser estimada em mais de 700 milhões de dólares, mas em 2007, ele caiu nas malhas do imposto de renda americano que cobrou tudo de uma vez o que ele devia. Segundo a publicação de uma revista americana da época, o ator tinha uma vida de exageros ao extremo. Cage achava que essas extravagâncias eram imprescindíveis para sua profissão, por isso fazia tempo que os deduzia como gastos em suas declarações de imposto de renda. Depois que o caso chegou aos tribunais, o ator aceitou pagar uma multa milionária pelas irregularidades, além de pagar outros tantos milhões omitidos. E para isso, quase fez uma verdadeira venda de garagem. Começando pela bagatela de 1,6 milhão de dólares, quantia esta que ele recebeu pela venda de sua tão estimada coleção de super-heróis. Mas, no seu acervo constavam inúmeras propriedades espalhadas pelos 5 continentes, entre elas 2 ilhas e 3 castelos. É isso mesmo, você não escutou errado. O cara tinha 2 ilhas nas Bahamas e um castelo na Inglaterra e outros na Alemanha. 12 ou mais mansões, uma delas em Bel Air. Dos itens que conseguiram listar havia uma frota de 51 carros raríssimos, incluindo um Jaguar 1955 que pertenceu a um príncipe saudita e uma Lamborghini no valor de 500 mil dólares, um jato, 2 iates, 47 obras de arte e não sei quantos itens exóticos, entre outras coisas caras e raras, estavam os direitos do filme original Papai Precisa Casar, de 1963, a primeira HQ do Superman avaliada em 775 mil dólares, um meteorito caído na Nigéria em 1962 por 130 mil dólares, e um crânio de Tiranossauro Rex.
que ele teria comprado por 1,400 mil dólares. Ah, e não vamos esquecer do zoológico particular, que é uma história à parte, pois entre os espécimes encontrados havia um tubarão, um polvo de 775 mil dólares e uma cobra rara de 2 cabeças, que segundo o astro de Hollywood contou, a comprou após uma série de sonhos com uma águia também com 2 cabeças. Nick Cage gastou cerca de 400 mil dólares na aquisição bizarra e depois doou ao zoológico de Audubon, em Nova Orleans, isso graças a uma situação inusitada e desconfortável. As cabeças brigavam entre si e para alimentá-las tinha que separá-las com uma espátula. No zoo, o animal viveu por mais 14 anos. Mas, apesar dos desafios, Cage nunca desistiu. Ele continuou a trabalhar em sua carreira de ator e a se esforçar para superar seus problemas pessoais. Por outro lado, ele ficou mais amoroso, pois tornou-se pai pela segunda vez aos 41 anos, quando sua terceira esposa Alice Kim Cage deu à luz seu filho Kal-El Cage em outubro de 2005. Assim como Nick usou o nome de um personagem de quadrinhos para constituir seu nome artístico, ele também nomeou seu filho, já que Kal-El também é conhecido como Superman. E para se ter uma ideia da fortuna de Cage, em 2009, ele foi um dos atores mais bem pagos da América, ganhando cerca de 40 milhões de dólares só naquele ano. Quanto à filantropia, Cage já foi chamado de uma das estrelas mais mão aberta de Hollywood. Ele doou 2 milhões de dólares à Anistia Internacional e 1 milhão de dólares para os sobreviventes do furacão Katrina. Também auxiliou financeiramente a Artworks, um programa de compromisso de artesãos para trazer à luz questões de direitos trabalhistas, incluindo semi-escravidão e de uso mão de obra infantil. Em 2009 e 2013 Cage foi nomeado Cidadão Global do Ano pelas Nações Unidas por seus esforços humanitários, principalmente por seu envolvimento na criação de um fundo para ex-crianças soldados, incluindo doações ao Royal United Hospital para montar unidades de atendimento escalonado para crianças. Falando em casamentos do ator, 2 deles foram meio que relâmpagos. Com Erika Koike, ocorreu depois de uma noite de bebedeira, eles ficaram casados por apenas 4 dias. Já com a filha do seu ídolo, Elvis Presley, Lisa Marie Presley, o divórcio aconteceu 107 dias depois do enlace. Cage tornou-se pai pela primeira vez aos 26 anos, quando sua namorada Christina Fulton deu à luz seu filho Weston Cage em dezembro de 1990. E tornou-se avô pela primeira vez, aos 50 anos, quando seu filho Weston deu as boas-vindas a um filho, Lucian Augustus Coppola Cage, em julho de 2014. Agora, tudo indica que Cage está bem em seu 5º casamento com Riko Shibata, que é mãe do seu 3º filho, uma bebê de 6 meses chamada August Francesca Coppola Cage, que nasceu em setembro de 2022. Sobre New Orleans, Nick Cage tem um verdadeiro amor pela vibrante e multicultural cidade que fica na Louisiana e frequentemente faz filmes lá. Tanto que já reservou um túmulo permanente para si mesmo, no cemitério local, o de St. Louis. E antes de seus bens serem protestados ele era o mais novo proprietário da histórica Lalaurie House, na esquina da Royal com a Gov Nichols Street, a qual comprou por 3.500.000 dólares em 2007, e tem a reputação de ser assombrada pelos muitos escravos torturados e mortos por Delphine Lalaurie na década de 1830. Na verdade, a casa é considerada por muitos como a casa mais assombrada da América. Também, foi em Nova Orleans em abril de 2011 que Cage foi preso e acusado de perturbação da paz e por suposta violência doméstica contra sua terceira esposa, Alice, e foram necessários 11 mil dólares para tirá-lo de trás das grades. Com relação ao grande número de propriedades que possuía, no passado, o ator já afirmou que a razão era para proteger seu dinheiro sem comprar ações ou depender de um banco, acreditando que os imóveis eram a maneira mais confiável para realizar isso. No entanto, após o colapso da bolha imobiliária, ele vendeu a maior parte com prejuízo e rescindiu sua crença. Ele agora possui uma quantidade mais modesta de propriedades, uma casa em Las Vegas, perto de seus amigos e uma casa de campo em Glastonbury, na Inglaterra. Hoje, Cage tem uma fortuna por volta dos 120 milhões de dólares, e é um exemplo de perseverança e superação. Ele continua a ser um dos atores mais respeitados de Hollywood e está sempre procurando por novos desafios em sua carreira. Sua história por si só é um testemunho do poder da determinação e da força de vontade para superar os obstáculos e alcançar o sucesso. Das doideiras na vida do ator, ainda consta que na falta de um, ele teve 2 stalkers, ou seja, perseguidores.
Em 1999, durante as gravações de Vivendo no Limite, um mímico que poderia ser um psicopata, aparecia no set de filmagens e começava a fazer coisas estranhas. Ninguém soube como ele burlava a segurança. Até que os produtores tomaram uma atitude. Mas foi um fato definitivamente perturbador. Anos se passaram e certo dia, Nick acordou no meio da noite em sua casa em Orange County, com um homem nu comendo um pedaço de pizza na frente de sua cama. Cage não apresentou queixa, mas claro, o homem acabou sendo preso. Já em 2007 foi por pouco que o ator não comprou uma caverna cheia de morcegos. Durante as gravações de A Lenda do Tesouro Perdido, ele até chegou a visitá-la. E numa entrevista, confessou que gostaria de descer até o fundo dela, ficar pelado com a sua esposa e beber. Que Nick Cage é obcecado por histórias em quadrinhos e as coleciona é um fato. Mas o ator, as vê, como o equivalente a uma mitologia dos tempos atuais. Outra história curiosa é que ele passou parte de sua infância acreditando ser um alienígena, isso, por conta de brincadeiras do seu pai. Cage conta que só descobriu a verdade após um exame médico que revelou que ele tinha o esqueleto e os órgãos normais, porque até então, ele tinha certeza que era mesmo de outro planeta. E na sua lista de bichinhos de estimação, sua última aquisição foi um corvo africano que fica na sua mansão em Las Vegas. Segundo o ator, a ave interage muito com ele, pois o cumprimenta na entrada ou saída do ambiente. Além de excêntrico e brincalhão, Cage ainda adora improvisar, ocasionando um quase pânico nos outros membros do elenco, no set de filmagens. Na parte superior das costas, ele tem uma tatuagem de lagarto monitor com uma cartola. E costuma afirmar não ser um demônio, mas um lagarto, um tubarão, uma pantera em busca de calor. Ele quer ser Bob Denver, um comediante dos anos 60, tomando ácido e tocando acordeão. Falando em instrumento musical, algo que ele aprendeu a tocar, embora não tivesse formação prévia, foi bandolim para o papel de Capitão Corelli, e descobriu que isso era meio natural para ele. E como um grande fã da banda de black death metal de Chicago, Veneficum, o ator chegou a abrir um grupo no MySpace dedicado ao grupo, dizendo que algum dia queria cantar Veneficum em uma de suas infames festas de karaokê. No seu treino diário, Cage costuma praticar o Wing Chun, Kara, Jeet Kune Do e Jiu-Jitsu brasileiro. O astro de Hollywood já deixou claro que está satisfeito com seu sucesso cinematográfico, mas ainda está lutando com sua fama na internet. Ele diz aceitar, mas ao mesmo tempo, não entender qual é o fascínio pelo seu rosto ou suas expressões faciais que acontecem nesses tantos memes sobre ele. Essa fama do ator surgiu, em parte após um quadro estático de seu filme O Estranho Vampiro de 1988, onde o personagem de Cage, Peter Lowell, está conversando com a sua secretária. E posteriormente, pela perda de boa parte de sua fortuna com gastos muitas vezes considerados fúteis e exorbitantes, o que segundo Cage, o obrigou a assumir o maior número possível de filmes para se recuperar financeiramente, mesmo que muitos desses filmes sejam considerados de qualidade duvidosa. E foi nesta época que o fascínio da internet por Cage cresceu ao mesmo tempo que algumas expressões faciais dele em seus filmes renderam diversos memes, resultando em uma crescente popularidade e admiração pelo ator. No Reddit, existe uma comunidade inteira dedicada a ele chamada One True God. E seu nome está imortalizado na calçada da fama desde julho de 1998. A redenção parece ter chegado de vez para Nicolas Cage, depois de ter milhões de dólares em dívidas e precisar trabalhar em inúmeros filmes de baixo orçamento. Ainda assim, ele permaneceu comprometido em demonstrar seu potencial como ator em projetos menores, como aconteceu com Mandy, Sede de Vingança de 2018, e O Peso de um Talento de 2021. O filme é uma paródia sobre ele mesmo, contracenando ao lado de Pedro Pascal, ator da série The Last US da HBO e que vem sendo considerado a mais nova galinha dos ovos de ouro de Hollywood. Quer saber mais sobre ele? Temos um vídeo aqui no canal que conta sua história. Outro filme do mesmo ano é o elogiado Pig, A Vingança, provando para os críticos que Nick Cage é um dos maiores atores de sua geração. No momento, ele pode ser visto também em Enfield, onde o principal trunfo de McKay, o diretor do filme, foi dar a Cage liberdade total para criar a sua versão de Drácula.
Assim, no melhor formato Nicolas Cage, a interpretação não poderia deixar de ser caricata ou assustadora para alguns, já que o vampiro funciona tanto como vilão clássico, quanto um antagonista carismático saído de comédias de ação. E mesmo que nem todas as piadas funcionem, e a trama não seja inovadora, Renfield, dando sangue pelo chefe é diversão de alta qualidade, e não importa quem esteja ao seu lado, Nick Cage rouba a cena, todas as vezes em que surge em tela. Ainda segundo Nicolas Cage por Nicolas Cage, para ser um bom ator, você tem que ser algo como um criminoso, estar disposto a quebrar as regras para lutar por algo novo. Pois, há uma linha tênue entre o ator do método e o esquizofrênico. E Hollywood não sabia se eu era um ator ou um maluco ou se eu era esse personagem maluco que estava interpretando. Assim, eu desenvolvi uma imagem de ser um pouco incomum, diferente e selvagem. Sei que estou fazendo algo certo, quando um filme recebe críticas mistas, porque então não estou dentro da caixa. Não quero facilitar demais para as pessoas que irão assistir e nem para mim. Eu quero sempre tentar algo em comum. Sinto-me bem com as críticas negativas porque sei que afetei os críticos em algum nível. Eles podem não saber o que eu estava tentando fazer, mas eles sentiram algo. Ainda quero fazer todos os tipos de filmes. Quero fazer grandes filmes que sejam muito divertidos de assistir, mas também, os que não são grandes filmes de estúdio, são filmes mais ousados, instigantes e de espírito independente. Aqueles que estimulem algum pensamento e talvez aumentem a consciência. E então, por favor, não pense que você vai entrar em uma montanha-russa com esses filmes. Pablo Picasso disse que a arte é uma mentira que diz a verdade. E se você quiser apenas dizer a verdade e não mentir sobre isso? Não quero minimizar o esforço necessário para ter uma carreira, mas agora, com a era do vídeo, das IAs, convenhamos, você pode escrever suas próprias histórias, fazer seus próprios filmes e divulgá-los. Suba no palco em algum lugar pequeno fora da Broadway, e mostre a que veio. Sem mais, este é Nicolas Cage. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a vida e a carreira deste ator dinâmico e genial. Certamente, ele é um dos grandes nomes de Hollywood, e já deixou sua marca inegável na história do cinema. E se você também é fã como nós de Nick Cage, compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe nos comentários qual é o seu filme favorito dele. Ah, e não se esqueça de se inscrever no Clã Hollywood, para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre cinema e entretenimento, contado com essa pitada de história de vida e superação. Até a próxima, fui!